criou a companhia porque eu acho que pela necessidade assim que a gente tinha. Ele já era malabarista e eu comecei a me aventurar com palhaça, né, acróbata no começo, eu queria ser acróbata. Então a gente criou a companhia na época com o intuito de construir espetáculos, da gente conseguir circular o Brasil. A gente começou em 4, assim, porque era eu, a Fran, um amigo meu, Arroz, que é o Thiago, que ele fazia curso aqui num curso de circo comigo, e nós 3, formamos um projeto de viajar o Brasil nas cidades mais pobres, assim, segundo índice de desenvolvimento humano. E a gente ia, pegava o IDH e falava, ó, tem essa e essa cidade no caminho. E daí a gente chegava e ia procurar o dono da cidade, assim, que às vezes era ou o prefeito, ou um padre, ou um coronel, que cidade pequena do interior de IDH baixo, sempre tem alguém que fala mais que os outros. E chegava e ia ver se tinha algum jeito de parceria, procurava um hotel, a gente pegou e calculou quanto a gente gastaria para fazer esse trajeto. Então esse primeiro projeto a gente custeou com parte do nosso bolso e fizemos brindes para vender. Camiseta do circo, que a gente fez a primeira apresentação aqui em São Bernardo desse projeto e vendemos os itens para os nossos amigos e pensando que ia vender um caminho, né, ilusão nossa. Mas chegamos no Fórum Social Mundial e vendemos o resto das coisas e voltamos. Em 2014 a gente foi fazer a primeira vez no Rio São Francisco, né? A viagem. Com a produção já feita. Com essa produção independente e melhorada. Você já tinha expertise? A gente já tinha expertise, então a gente listou as cidades, fez um roteiro e a gente foi fazer essa sem dinheiro, né? Sem dinheiro assim, o que eu digo sem dinheiro do poder público. Mas a gente ficou 2 meses na estrada viajando. Toda a estrada, aí sim, todo mundo já sabia que a gente ia chegar, os dias que a gente ia estar lá, onde seria a oficina, onde seria o espetáculo. E a gente tinha um hotel lá esperando a gente pra gente ficar hospedado. E a gente tinha também os restaurantes para nossa alimentação, tudo direitinho. E o dinheiro do chapéu, que sempre no final do espetáculo a gente passa o chapéu. O dinheiro do chapéu ajudou a gente a custear o valor da gasolina. Depois que a gente volta com toda essa experiência que a gente viveu lá, as pessoas aqui em São Paulo passaram a nos respeitar bem mais, assim, encarar o nosso trabalho com muito mais seriedade. A gente era meio marginalizado por ter escolhido essa vertente do show, né? Tipo, espetáculo de rua. A gente é uma companhia de circo de rua. E todo mundo almejava os teatros, as grandes casas de show. Quando a gente estava na metade da viagem do São Francisco, a gente já tinha tantas histórias e tantas lendas que a gente tinha aprendido vivência, né? Lá naquela região, que a gente tomou a decisão que a gente faria um espetáculo com as lendas e as histórias que a gente tinha ouvido lá no São Francisco. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem esse sonho muito forte e uma instituição convida a gente para fazer a estreia desse espetáculo e uma mostra de repertório dos outros espetáculos de tudo que a gente fazia, né? Isso foi maravilhoso porque fez com que a gente pudesse trazer um dramaturgo lá do Rio São Francisco para trabalhar com a gente, fez com que a gente pudesse chamar uma pessoa também para fazer a direção de espetáculo, a direção musical. E aí a gente fez um espetáculo falando sobre as histórias, algumas, não, porque são muitas, algumas histórias e algumas lendas que a gente viveu e que a gente ouviu lá no Rio São Francisco. Então a gente tem esse espetáculo que chama Gran Circo Opará e a gente já circulou com ele muito aqui em São Paulo. Opará porque antes dos portugueses, né, das pessoas brancas chegarem na região do Rio, o rio era chamado assim, pelos indígenas, Opará, que significa rio-mar. Com o circo eu consegui comprar uma câmera, comecei a estudar lendo, né, porque também não tinha condição de pagar curso. E aí sou autodidata na fotografia
E comecei a acompanhar eles, porque todo mundo precisa, né, de material de fotográfico, de vídeo. O circo, quando chega lá, mexe muito com essas pessoas, né? Elas abrem as portas das casas delas, elas se entregam demais a gente, assim, né? E nós tentamos fazer a mesma coisa, nos entregar o máximo possível a elas, assim. E a gente sabe que o que a gente faz lá é muito pequeno, né? Se for pensar na questão de troca, né? Porque elas contam das suas vidas, contam das suas dificuldades, das suas alegrias. E todas essas vivências que elas têm, que elas nos passam, nos engrandecem também como pessoa e como artista, né? Esses dois aqui são o Douglas e a Fran? São Douglas e a Fran. Esse aqui é na Foz do Rio São Francisco, que acho pra gente é uma foto muito marcante, assim. Que a gente ficou 2 meses viajando. Eles estão com figurino, né? Então, com figurino. A gente foi pra Foz e fez um ensaio fotográfico lá para poder tentar representar um pouco do que a gente viveu. Isso é em Carinhanha, no sul da Bahia. E as pessoas daqui do Sudeste, elas acham muito que não tem público, né? Nossa! E isso aqui é uma demonstração clara de que no Nordeste não falta público, né? Ali atrás é o rio, né? Aquela parte preta não dá pra ver, mas é o rio. A gente fez na beira do rio esse espetáculo. E a gente não imaginou, nem nós mesmos imaginamos que se fosse encher tanto assim, né? Eu vou dizer pra senhora que na minha escola, a escola das boas esposas, a senhora vai ter que fazer um estágio de 2 semanas, assim, com suor na cara, com esforço. Eu e uma amiga, quando a gente estava em 2015 numa escola de palhaçaria, a gente estava terminando a formação e a gente tinha muito anseio em criar um cabaré onde a gente pudesse movimentar a comicidade feminina de novas palhaças, né? Incluindo nós dentro desse repertório, né? E a gente logo em seguida abriu esse espaço e aí eu convidei algumas amigas para fazerem esse espetáculo, sempre em busca de uma dramaturgia da palhaçaria e comicidade feminina, né? Esse já é o 3º ano da Caixa de Pandora. É um espetáculo que já participou muitas mulheres, homens também, porque homens também têm seu lado feminino e a gente busca isso. E de lá para cá a gente fez 19 espetáculos da Caixa de Pandora, sempre são inéditos, né? O que você assiste aqui, você não vai assistir de novo, porque é uma pesquisa mesmo sobre essa dramaturgia da palhaçaria feminina. São mulheres que fazem e elas trazem a sua história e aí cada uma tem a sua forma e a sua linguagem de traduzir dentro do circo o seu fazer. Eu acho que faz parte de todo o ciclo de evolução e do lugar que a mulher chegou, porque eu acho que cabe muito também nesse lugar da igualdade, já que isso foi lutado em tantos outros espaços, que seja uma luta também dentro do nosso espaço do circo. O retorno mais imediato é o afeto. Antes do aplauso, antes do riso, é a primeira coisa que a gente tem assim de retorno, é o olhar, é o afeto. Fui estudando, vivendo, convivendo, aprendendo com mulheres incríveis, histórias incríveis e vendo também a dificuldade que a mulher sempre teve de estar dentro desse universo do circo e mais ainda dentro desse universo da palhaçaria, do picadeiro. É bem pouco mesmo, a gente conhece de contar nos dedos, assim. Então é um trabalho de militância, de existência também. Eu estou fazendo uma residência artística aqui com eles, vivenciando o dia a dia, as oficinas, a rotina também, observando muito como é que eles produzem, como é que eles se movimentam, para aprender também, né? Eu moro aqui, né? E desde o início, assim, quando
eu ficava preocupada sobre a gente viver na periferia e eu ter um filho e esse filho ter amigos que são meus vizinhos, minhas vizinhas e essas crianças daqui a pouco, mais tarde, na juventude, começassem a se envolver com tráfico e se perdessem. E meu filho também está dentro dessa estatística, né? Estaria. Então eu comecei a refletir sobre o que a gente poderia fazer para mudar essa realidade dessas crianças aqui, dessa região, né? Então, a oficina, eu acho que é o ponto de partida, assim, né? A gente tem os espetáculos aqui dentro do espaço, mas a oficina vai além, né? Porque o espetáculo provoca e a oficina ensina e, ao mesmo tempo, tira da rua, né? Antes eu não tinha nem graça, porque não tinha nada pra fazer. Agora que teve o circo, agora tem coisa pra fazer. Meu favorito foi no Malabares. Malabares? Vocês todos estão no colégio? Sim. Todo mundo é bom aluno? Sim. E tudo da mesma escola. Ah, é? Aqui perto da escola? Sim. Vocês pretendem ir ser profissionais do circo ou isso é só uma diversão para vocês? Sim. Eu quero ser um profissional. É mesmo? Sim. Eu quero ser professor de circo. É isso que eu vejo como criar uma sociedade melhor, assim, né? Então a gente tem que começar da base, né, das crianças. Aprender a respeitar as pessoas, né? A respeitar o próximo e a si mesmo, né? Então, e dar uma perspectiva também, né? Enquanto eles estiverem aqui, eles não estão na rua, né? Aprendendo nada, brigando. E também eles gostam, né? E eu também gosto. Às vezes está com problema, a gente, né? Em casa, com trabalho. E vim para cá para dar risada. Às vezes até esquece os problemas de casa, viu? De família, do trabalho, né? E eu gosto de dar risada. Esse ano acho que são três quartas-feiras no mês, os espetáculos. Aí, paralelo a isso, tem as oficinas continuadas de formação, que são com as pessoas da comunidade, tanto para criança quanto para adulto. Aí tem as oficinas mais específicas que a gente traz, de palhaçaria, de produção. A gente construiu também, junto aqui com a equipe, a Luciana e todo mundo, Paloma, um jornal da comunidade, né? Que esse jornal sai a programação, sai as coisas que já aconteceram, sai coisas que vai acontecer. E esse jornal é distribuído aqui dentro da comunidade. E a comunidade acaba se reconhecendo também, né, dentro desse lugar, assim, e tem sido maravilhoso. Esse ano o espaço conta com o apoio do governo do estado de São Paulo, um prêmio chamado PROAC. E aí a gente conseguiu fazer uma programação gigantesca com uma equipe muito maravilhosa que trabalha dentro do espaço para que tudo possa acontecer, todo mundo remunerado. E devagarinho, junto com a comunidade, a gente vai constituindo esse espaço.